meio a uma multidão, como você reconheceria Jesus? Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Jó 42, 5 e 6. A Bíblia nos relata a experiência de 2 discípulos que, em uma longa caminhada, 12 quilômetros aproximadamente, conversavam sobre fato ocorrido no final de semana em Jerusalém, que expunha os seus mais decepcionantes sentimentos, que, segundo os seus entendimentos, ruíra todas as suas expectativas e esperanças depositadas em uma pessoa. E esses sentimentos afloram sem constrangimento ao tentar explicar o ocorrido a um terceiro que se junta ao grupo. Esse relato está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Eles demonstram uma grande decepção. O assunto era recorrente e continuavam não entendendo o acontecido, e sobrava questionamento entre si. E por desvio do seu foco, seus olhos estavam fechados. Não conseguiam ver um palmo à sua frente, sem tolerância alguma, mantinham com foco no passado e com pensamento derrotistas e fúnebres, encontrando culpados para a situação, e então revelavam a sua grande decepção e uma desesperança sem limite, pois até a promessa realizada não se cumprira. E tudo isso havia gerado uma raiz de incredulidade a ponto de não crer nem no testemunho daqueles que receberam com eles a promessa da ressurreição. A proximidade é o primeiro passo. Então vejam só, o mundo virtual é um exemplo clássico de que não se conhece verdadeiramente uma pessoa à distância, pois precisa-se proximidade, comunhão, convivência. Para se conhecer alguém, precisa-se ir até ele, ou seja, ir à fonte. Segundo alguns linguistas, Emaús significa fonte. Os discípulos saíram de Jerusalém e somente reconheceram Jesus em Emaús. Se quisermos conhecer Jesus, precisamos ir à fonte, pois é lá que teremos uma mudança de postura e nossa fé estimulada, e dessa forma entender o propósito de Deus. Mas acima de tudo, precisamos expressar o convite, pedindo a Jesus que não somente passe por nossa vida, mas que permaneça conosco. Precisamos aprender a reconhecer o Senhor. Deus se revelou à humanidade desde o Éden e, posteriormente, através dos profetas, tem se feito conhecido. Contudo, nos dias atuais, Deus tem nos falado através do seu Filho. E como conhecemos a Ele? Jesus foi reconhecido pelos discípulos quando partiu o pão. O pão é simbolismo da palavra de Deus. Se queremos chegar até Cristo, nós o conheceremos através da palavra. E o próprio Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, ou o pão da vida. Os nossos olhos são abertos no momento em que o visualizamos através da palavra. E a partir daí, o seguindo como nosso pastor, o reconhecemos pelo seu falar que nos aquece o coração. Pois agora você é um seguidor de Jesus e reconhece a sua voz, pois as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. R.N. Champlin escreveu que a desolação dos discípulos transmutou-se em júbilo quando o Senhor demonstrou que a morte não era capaz de retê-lo. Coisa que aqueles discípulos desconheciam. O homem é um na ausência do Senhor, mas passa por uma mudança radical quando encontra-se com Ele. Quando experimentamos o conhecer a Deus, não nos conformamos em esperar, mas queremos fazer acontecer. Isso levou os discípulos a retornarem a Jerusalém na mesma hora. Precisamos deixar a voz do Senhor inflamar nossos corações e não permitir que nossos receios e temores
sobrepujem nosso júbilo de um encontro com Deus. Precisamos ultrapassar a barreira de gostar apenas de ouvir falar sobre o Senhor, mas de o conhecê-lo de verdade, assim como Jó expressou. Quando encontramos-nos com o Senhor, sentimos algo inusitado e não podemos mais continuar sem Ele. Promova uma mudança radical em sua vida e encontre-se com o Senhor. Conheça-o e convide-o para ficar para sempre com você. Que o Senhor continue a te abençoar.